Fala, meu caro! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o fato da taxa Selic ter subido e se isso muda alguma coisa na sua vida e nos seus investimentos. Então, como vocês já sabem, antes de começar o conteúdo, não tem melhor forma de pagamento do que o seu like, o compartilhamento dele com alguma outra pessoa e o conteúdo que você quer ver, deixando aqui nos comentários para que eu possa produzir cada vez mais conteúdo alinhado com o seu interesse. Antes de começar falando sobre o fato da taxa Selic ter subido, eu gostaria de te explicar algumas coisas. Começando com o que é os juros. Afinal de contas, se a taxa Selic é uma taxa de juros, você tem que no mínimo saber antes o que é os juros, certo? Então bora lá. Tá bom. Os juros nada mais é do que o preço do dinheiro no tempo. E essa frase é muito boa porque ela literalmente explica o que significa a taxa de juros. Imagine que você queira um empréstimo e vá no banco, seja ele qual for. Você vai falar: "Ei, senhor banco", não que a gente faça isso quando quer um empréstimo, aí você me entendeu. "Ei, seu banco, eu queria um empréstimo para pagar daqui a um ano." Aí o banco vai olhar para tu, vai ver se é um bom pagador, se atrasa as contas, se já pegou o empréstimo no passado e pagou direitinho ou pagou com atraso, e vai olhar: esse cara aqui eu vou emprestar 10% ao ano, por exemplo. Tudo bem. Quanto custa o dinheiro no tempo, nesse caso? 10%. Porque o banco topa emprestar para tu, contanto que no futuro você pague mais ao banco em exatamente 10% da quantia que você está pegando emprestado. O nome disso é preço. E é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Isso, em resumo, é a taxa de juros. Agora vamos para o que é a taxa Selic. A Selic é basicamente a taxa básica de juros. É o que baliza o mínimo de quanto vai ser cobrado para emprestar ou para receber em juros. Ela é definida por um órgão do governo chamado Comitê de Políticas Monetárias, ou Copom, que dentre as pessoas que determinam isso está também o presidente do Banco Central. Então, sim, ela já é um preço tabelado pelo governo. E eu ainda vou explicar no futuro porque todo preço tabelado é um problema. Mas esse é assunto para outro vídeo. Caso você queira, deixa aqui nos comentários. Hashtag preço tabelado. Então, Tomás, para que a Selic serve? A taxa Selic serve, de forma geral, para controlar a inflação. Como assim controlar? Imagine que a inflação, mesmo que a definição certa não seja essa, seja o aumento dos preços. Quando os preços estão subindo, significa que a gente está tendo uma alta da inflação. Porém, como a gente poderia controlar esse aumento da inflação? Seria cobrando mais caro nos empréstimos. Por quê? Quando a gente pega um empréstimo para comprar qualquer outra coisa, seja um financiamento imobiliário de casa ou simplesmente para comprar alguma coisa, fazer uma viagem, a gente depende de quanto está custando aquele empréstimo. Se o preço do empréstimo está mais alto, a gente tende a querer pegar menos ou não pegar o empréstimo, porque a gente vai pagar mais caro naqueles juros. Mas quando a taxa de juros está mais baixa, o empréstimo fica mais barato. E quando o empréstimo fica mais barato, isso faz com que as pessoas queiram se endividar mais, e se endividando mais, tendo mais dinheiro para gastar, elas incentivem a economia, porque elas vão querer comprar de alguém. E para comprar de alguém, aquilo vai exigir que alguma coisa seja produzida ou que vá ter produção no futuro. E é assim que a taxa Selic serve para balizar a taxa de inflação. Quando o preço da taxa de juros, ou seja, da taxa Selic, está alto, isso indica que o governo quer que a economia desacelere para que os preços parem de aumentar tão rapidamente, o que a gente costuma chamar de aumento da inflação. E o contrário também é verdadeiro. Como aconteceu em março de 2020, o governo seguiu baixando as taxas de juros desde meados de 2019 até 2%. Sim, a taxa que agora está em 11,75 chegou a estar 2% ao ano. E você vai ver isso daqui a pouco no gráfico. Ok, Tomás, você me explicou o que é os juros, o que é a Selic e para que ela serve. Mas teria como a gente, por exemplo, pegar empréstimos ou emprestar dinheiro em prazos maiores? Teria. Como você já sabe, a taxa Selic é a taxa básica. É basicamente quanto a pessoa recebe se ela investir hoje e receber amanhã. Aquela taxa é anual, o 11,75. Quando a gente distribui isso ao longo do dia, ela paga diariamente. O que antigamente se chamava de overnight, que é aquele que você entrega para o banco hoje de noite e recebe amanhã de manhã, corrigido pelos juros. Mas isso daí é empréstimo basicamente com taxa diária. A gente pode emprestar para 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, como você vai ver também daqui a pouco. Mas eu preciso enfatizar que a taxa Selic na prática não determina quanto vai custar os outros empréstimos para outros prazos. Ela simplesmente influencia eles.
Porque somente a taxa Selic é tabelada, somente a taxa de juros de curtíssimo prazo. Outros prazos de vencimento, o que determina é a lei da oferta e da procura. Se as pessoas estão topando pagar mais caro, isso significa que a taxa de juros vai cair. E se elas estão exigindo uma taxa de juros maior, então a taxa tende a subir, mesmo com a Selic controlada, porque somente ela é tabelada pelo governo. Ok, agora bora para o computador para eu lhe mostrar alguns gráficos que eu tenho certeza que você vai gostar. Como você pode ver aqui, esse é o histórico da taxa Selic desde 1999. Sim, a taxa Selic já foi de 45% ao ano. Na realidade, ela já chegou até mais, 70%, se não me engano. Mas deixa pra lá. E como você pode ver, ao longo do tempo, ela sempre foi tendo ciclos. Ou seja, teve período subindo, se mantinha constante. Período caindo, mantinha constante. Período subindo, fica constante, caindo, constante, subindo, constante, caindo, constante. O que dá já para perceber com isso tudo? Ela é cíclica, assim como a economia. Quando a gente está no período de bonança, tende a ser no período que a taxa de juros está caindo e os empréstimos estão mais baratos. Empresas conseguem se financiar mais barato, pessoas pegam financiamentos mais baratos, compram coisas, e isso naturalmente estimula a economia. Porém, quando o boleto chega e as pessoas não investiram para render mais aquele empréstimo, mas sim para consumo, isso significa que elas vão ter que abrir mão de consumo no futuro para poder pagar os boletos. E aí, justamente, é onde começam os calotes e a desaceleração econômica. Por esse motivo, a gente pode ver claramente os ciclos de taxa de juros aqui nesse gráfico. Agora eu quero mostrar para você um fato curioso, que é a taxa Selic basicamente sempre está acima da inflação. Por quê? Se a gente, quando vai investir, recebe menos do que quanto o dinheiro está desvalorizando ao longo do tempo, a gente basicamente não tem incentivo nenhum para investir. Porque se eu emprestar para alguém para receber 10% ao ano e daqui a um ano o dinheiro desvalorizar 15%, isso significa que eu perdi 5%, que foi 10% que eu ganhei, mas a inflação foi de 15%. Por esse motivo, a taxa Selic tende, preste atenção nessa frase porque vai ficar explícito daqui a pouco, tende sempre a estar acima da inflação. Mas a gente vai ver que aconteceu uma coisa estranha no passado recente. Lá em 2020, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é quem tabela a taxa Selic, começou a arriar, diminuir a taxa Selic abaixo da inflação. Como você pode ver aqui, a inflação seguiu subindo a partir de maio de 2020, enquanto que a Selic ficou em 2%. Perceba esse ponto aqui do gráfico. Ele mostra a Selic abaixo da inflação. Ou seja, isso daqui era basicamente o governo dizendo que estava querendo incentivar o consumo das famílias. E isso tem um preço, que é o aumento da inflação. Por esse motivo, agora eles estão tendo que subir muito e rápido a taxa Selic para que ela fique acima da inflação de novo. Como você já pode ver, ela agora está 11,75%, enquanto que a inflação dos últimos 12 meses foi 10,5%. Ou seja, agora a gente está começando a voltar à natureza dessas duas taxas, que é a taxa Selic estar acima da inflação. Agora eu vou tirar aqui a inflação e colocar a influência da taxa Selic em outras taxas de juros. Vou começar com a taxa de 1 ano, ou seja, na linha azul é a taxa Selic e na linha branca a taxa de 1 ano. Como você pode ver, elas tendem a andar muito próximo, mas a taxa branca, que é a que o mercado determina, tende a variar mais. E a mesma coisa a gente vai ver cada vez com mais intensidade quando for para de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos e principalmente a de 10 anos. Essa daqui é a taxa basicamente mais importante que tem, porque ela é quem baliza, por exemplo, empréstimos de longo prazo, financiamentos imobiliários, por exemplo. Essa taxa daqui, mesmo na época que a Selic estava a 2%, ela chegou no mínimo de 6,3%. Ou seja, a galera que tem dinheiro grande, que investe nesses títulos públicos, em nenhum momento acreditaram que aqueles 2% da taxa Selic ia se manter por muito tempo, nem tampouco era sustentável. E para provar que quando a taxa Selic estava a 2%, estava muito fora da realidade brasileira, porque o Brasil não é a Suíça, ele tem muito mais risco do que os países teoricamente desenvolvidos
e precisa topar pagar uma taxa de juros maior para os investidores, senão eles simplesmente não topam emprestar para o Brasil, é o gráfico que eu vou mostrar agora. Esse gráfico é do Tesouro Direto. Eu peguei o título Tesouro Selic com prazo de vencimento em 2025, vou botar aqui em tela cheia, e estou pedindo para o site me mostrar qual era a taxa acima da taxa Selic que os investidores estavam cobrando do governo para topar emprestar para ele. Como você pode ver, ao longo de 2019, essa taxa acima era basicamente zero, 0,02. Ou seja, a Selic em 2019 mais 0,02. A partir de 2020 subiu para 0,03, até que em um dado momento, até o mês 10 de 2020, chegou a 0,37% acima da Selic. Ou seja, 2% era tão fora da realidade que as pessoas chegaram a cobrar 0,37% acima da Selic para topar correr o risco de emprestar para o Brasil. Senão eles simplesmente falariam, não quero emprestar. E como você pode ver, depois ele começou a cair e especialmente no mês 2, essa taxa voltou para zero. Foi de 0,14% para 0% acima da Selic. Quer saber o motivo? Simplesmente porque a partir de fevereiro foi quando a Selic começou a subir. E por esse motivo, os investidores começaram a topar, cobrar menos, porque a Selic voltou a um patamar mais realista. E agora eu quero fazer uma pergunta final para você. Tá, mas e daí? A Selic subiu, porque a inflação está alta, o governo tinha posto a taxa Selic a 2%, agora está 12% basicamente, antes da inflação e dos impostos. E o que muda na sua vida? Nada. Absolutamente nada. Porque os seus investimentos não dependem necessariamente de para onde vai a Selic. A sua reserva de emergência vai começar a render mais e não necessariamente os seus investimentos em renda variável, como em ações, fundos imobiliários, ações no exterior, criptomoedas ou commodities, como o ouro, por exemplo, vão subir ou cair porque a taxa Selic subiu. O que determina o comportamento dessas coisas é muito mais a taxa para emprestar no período de 10 anos, como você viu agora há pouco, do que a taxa Selic. Porque a taxa Selic é para prazos muito curtos. E coisas com muita duração, como empresas, fundos imobiliários, que são basicamente imóveis, e coisas que são sustentáveis ao longo do tempo, que não se deterioram, como o ouro, tendem a ser balizados por prazos mais longos, como a taxa de 10 anos, e não a Selic. Então, em resumo, sua poupança vai render mais, mesmo que ela não esteja na poupança, como por exemplo, no Tesouro Selic, ou em algum lugar que renda 100% do CDI, porque o CDI é basicamente a mesma coisa da Selic. Então, se ele está no Nubank ou em algum CDB de um banco, como o Banco XP, Banco Inter ou qualquer outro banco que renda 100% do CDI, sua reserva vai estar rendendo mais. Mas de resto, não tem muita diferença. Você não precisa se preocupar por causa disso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Um forte abraço, deixe seu like e até a próxima.